Então, a prece inicial vai ser do livro Fonte Viva. E a leitura é 149, do culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao ciclo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascensão. Como pensas, viverás. Na nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficavam cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, não esqueça, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Bom dia a todos. Interessante a nossa página de abertura falando sobre a oração, né? A oração é um dos instrumentos que a gente tem para a gente poder se conectar a Deus. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele trata sobre as questões morais e vai falar então sobre as leis de Deus. A primeira lei é a lei de adoração. A lei de adoração está muito voltada para nós. Para nós. Nós precisamos nos reconectar com o nosso Pai, fazer esse caminho de retorno, se aproximar das leis de Deus que a gente anda distanciado. E a prece é uma das formas que a gente traz de poder fazer essa conexão. Então, que possamos nos aproveitar mais dessa prece. A prece ela tem o poder de nos levar para o atemporal, para desenvolvermos, portanto, dentro de nós, os valores que a traça e o ferrugem não corrompe. Essa manhã a gente vai conversar sobre um dos discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi denominado por Humberto de Campos, em Boa Nova, como o discípulo iludido. É bastante interessante porque a gente sempre fala mal desse discípulo, mas a gente precisa pensar se porventura, em algum momento da nossa vida, a gente não traz muito dele na nossa vida. Então, a conversa dessa manhã é uma conversa de reflexão, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. A questão 903 do Livro dos Espíritos
onde Kardec pergunta para a espiritualidade sobre a questão dos julgamentos, lá fica bem claro que nós não devemos usar o julgamento, o discernimento, né, melhor dizendo, para julgar, mas sim para a gente compreender, refletir, pensar sobre as leis de Deus. E por que não julgar? Porque a gente pode julgar os fatos, mas não os atos. Porque nós não temos competência para julgar a vida de ninguém, a conduta de ninguém. Só quem pode fazer isso é quem nos conhece com profundidade. Aquele que nos conhece desde o dia que a gente foi criado até o momento de agora, toda a nossa trajetória, todas as nossas lutas, todas as nossas conquistas. Portanto, só Deus. Então, nós não temos subsídios. Por isso que nessa questão diz que nós devemos usar o julgamento para discernir o certo do errado. Um exemplo, a prostituição, ela é um erro, mas eu não tenho o direito de julgar a pessoa prostituída. Então, que a gente entenda essa questão. Aqui, essa manhã, a gente não está para julgar Judas Iscariotes, mas sim para procurar um entendimento, uma mensagem sobre o comportamento dele e entender se não existe dentro de nós alguma ressonância desse comportamento, desse discípulo que foi intitulado por Humberto de Campos, na obra Boa Nova, de O Discípulo Iludido. Será que nós temos ilusões? No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 38, intitulado Evolução e Destino, tem lá uma pergunta. O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? A resposta de André Luiz. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Estamos inseridos nessa encarnação, nós estamos inseridos no meio familiar, no meio social, no país que precisamos. E temos que colher desse meio as melhores experiências possíveis. Mas não nascemos destinados ao mal, porque o mal é a ausência do bem. O mal não é criação divina, mas é ilusão de todos nós, dos homens. No Livro dos Espíritos, na terceira parte da Lei de Liberdade, questão 861, Kardec pergunta assim aos espíritos: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio, sabia que viria a ser assassino? E aí a resposta da espiritualidade: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime procederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro,
resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Somos colocados em meios hostis para treinar o nosso livre-arbítrio e saber se a nossa resistência ao mal já está bem grande. Então é isso que nós precisamos entender. Uma pessoa que nasce numa comunidade violenta não nasceu ali por um acaso. Provavelmente pediu para assim fazer, porque tinha muita violência dentro de si e que precisava trabalhá-la. Para trabalhar a violência é preciso nascer num ambiente violento. Porque se eu nasço num ambiente onde só tem mentores, espíritos crísticos, que violência eu vou ser provocada? Nenhuma. Então nascemos aonde precisamos. Pedimos as provas e expiações que precisamos passar. Em cima disso, ainda no Livro dos Espíritos, questão 645, Kardec quis esmiuçar melhor essa questão para não ficar dúvida em relação a isso. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Porque a gente pode pensar assim, mas eu estou ali no meio violento, eu já sou violenta. Poxa, isso não é um arrastamento quase irresistível? Então, para tirar a dúvida de vez, olha a resposta dos espíritos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer a boa influência sobre os seus semelhantes. Então, trazendo para o popular, muitas vezes uma pessoa nasce e é colocada numa comunidade extremamente violenta e não é violenta a vida inteira. Outro nasce dentro de um ambiente de ouro, tudo em paz, não sofre dificuldades, a família é bem estruturada, esse mata, esse é violento, esse rouba. Então, não é o meio que determina o nosso comportamento. Não é o meio. Quem determina o nosso comportamento? Nós mesmos. Então, diante disso, é para a gente entender que o que a gente veio passar aqui, aquilo que a gente tem de dificuldade. Não precisamos fazer regressão de memória. É só olhar o que a gente veio, o que a gente tem dificuldade aqui de fazer. Ah, eu tenho dificuldade de ser brando e pacífico. Pois é, você veio fazer isso. Ah, eu tenho dificuldade na minha família. Pois é, você veio viver nessa família. Ah, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas do comportamento XYZ. Foi isso que você veio equacionar aqui. E assim também, Judas Iscariotes era um espírito em expiações, em provações. E aí cabe a gente agora, diante só dessa introdução, pensar. Eu, diante das minhas provas e expiações, que notas que eu tenho tirado? Então, essa manhã nós vamos estudar um personagem que ficou execrado na nossa memória, na memória de todos os cristãos. Quando a gente fala em Judas, é num sentido muito pejorativo. Mas será que ele pode trazer uma colaboração para nós hoje, no século XXI? Será que Judas tem alguma coisa para nos ensinar hoje, no século XXI? Judas nasceu numa cidade da Judéia chamada Cariote. Naquele tempo era assim, né? A gente tinha o nosso nome, que podia estar atrelado à cidade, ou o nosso nome atrelado ao nosso pai, porque não era como hoje, que a gente tem nome, sobrenome, tem RG, CPF, não tinha isso. Então era Judas Iscariotes, porque era Judas que nasceu na Judéia, numa cidade chamada Iscariote. Era assim.
Então você já sabia quem era o personagem. Era filho de Simão Iscariote, olha só, o pai dele chamava Simão e era Iscariote porque tinha nascido na cidade de Iscariote. Então, de Cariote, desculpa. Então é interessante isso, né? Ficava muito atrelado aquilo ali. Era sempre assim. Qual era a profissão que Judas tinha antes de ter sido convocado por Jesus? Porque lembre-se, ele foi convocado por Jesus, como todos os outros. E será que Jesus não conhecia o Judas? Será que Jesus não nos conhece? Ou será que Jesus nos conhece com profundidade e conheceu também e sabia de todo o currículo de todos os seus discípulos? Ele era comerciante de pequeno negócio em Cafarnaum. Segundo as tradições, esse apóstolo foi designado para cuidar do dinheiro. Então, ele era uma espécie de tesoureiro dos discípulos ali. Ele estava ali e todo o dinheiro que recebia era Judas que administrava essa parte. Então, ele sempre transportava, que era comum naquela época, um saco longo aqui na cintura, com o dinheiro que era recebido. E essa, então, foi uma das funções que Judas exerceu ali com os outros apóstolos. Ele era o tesoureiro dele. Dizem que Judas, isso Humberto de Campos fala, ele tinha uma ambição, uma fascinação pela riqueza, uma preocupação muito grande com a vida material. E aí a nossa reflexão, será que eu guardo ambição? Será que eu tenho fascinação por riquezas? Será que eu estou muito presa à vida material? Porque a gente vai buscar um paralelo entre Judas e a gente. Não que eu esteja chamando ninguém de Judas, por favor, eu não estou fazendo isso. Mas buscando pontos para nós fazermos a nossa reflexão. Para Judas Iscariote, o carpinteiro de Nazaré era o Messias. Então, ele não tinha dúvida de que Jesus era aquele que havia sido prometido pelos profetas. Estava lá nos livros dos profetas, que viria o Messias para salvaguardar aquela nação. Ele não tinha dúvida disso. Ele admirava Jesus, admirava os discursos de Jesus, a inteligência dele e os milagres que Jesus fazia, ele ficava fascinado. Então, assim, Judas não tinha dúvida de quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 12, versículo 3, nós vamos encontrar uma referência de Judas já demonstrando a desonestidade de Judas. E diz assim João, evangelista, que tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Então, ele já tinha problema com a riqueza. Vez por outro, o dinheiro que ele se apropriava, vez por outra, ele achava que não tinha problema ele pegar um pouco daquele dinheiro para ele. Então, a gente vê que ele tinha problemas, né? Segundo as lições, as tradições espirituais, por Humberto de Campos, em Boa Nova, diz que Jesus já havia advertido ele desde o início. E Jesus havia dito assim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então, Jesus sabia quem era Judas e havia alertado ele em diversas ocasiões. Numa dessas tem a tradição espiritual que havia falado, olha, Judas, a bolsa é pequena, o que a gente recolhe aqui é pouco, mas cuidado para você não sucumbir. Então, assim, aquele que tem a tentação, a ambição, o pouco ou o muito, ele está tentado. E aí isso me fez lembrar muito dos políticos do nosso Brasil, dos políticos de uma forma geral. Já vou abrindo que eu não sou nem da esquerda nem da direita, já vou abrindo que não faço política partidária porque não acredito nisso, faço política pública, partidária não. Então já vou alertando para vocês que os nossos políticos são complicados
Eles roubam muito porque foram colocados num meio que era permitido. E a nação, em geral, rouba pouco porque o meio de acesso é pouco. E falo isso porque eu digo que cada um tem os governantes que precisa. O povo brasileiro é muito regido pela lei do Gerson. Vocês sabem o que é a lei do Gerson? É a lei do esperto, da astúcia. Então, aonde ele tá colocado, ele dá um jeitinho de resolver as coisas para ele. Enquanto que não tem jeitinho, a gente tem que resolver a nossa vida com o quê? Com aquilo que é para ser resolvido, correto. Diz ainda, em Luz Acima, agora é Emmanuel que vai falar para a gente, Luz Acima, capítulo 44, do aprendizado de Judas, que numa ocasião, uma amiga de Joana de Cusa ofereceu alguns recursos para o grupo de Jesus. A gente até na outra vez fez uma palestra aqui sobre Joana de Cusa, e a gente viu que as mulheres ajudavam muito Jesus nas questões de alimentar, de se cuidar. E que essa amiga de Joana de Cusa ofereceu uma quantia para os discípulos. E aí, olha só, Judas, guardo a oferta, contudo não me deixe escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que esse é um dinheiro impuro. Essas eram as colocações de Judas. Sempre tinha uma colocação picante e ácida. Numa outra passagem nesse mesmo capítulo e livro, quando Jesus abençoa Zaqueu, olha a colocação de Judas. Este publicano pagará mais tarde, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Enganará o mestre. A mim não. Então é só para a gente ir fazendo, traçando paralelos, né, para Judas. Ainda, Irmão X, ou Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, num capítulo intitulado O Discípulo Ambicioso, ele diz que quando Judas, entregou Jesus, obcecado pela ambição, ele procura Caifás no Sinédrio, mas ele trazia a cabeça incendiadas de sonhos fantásticos. Sonho sem reflexão é pesadelo, gente. As paixões pelas riquezas, continua Humberto de Campos, as paixões pelas riquezas transitórias empolgaram-lhe o espírito. E Jesus já havia advertido a todos nós não podemos servir a dois senhores. Intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. As forças políticas do tempo de Jesus não deixam nada a desejar dos nossos tempos. Deixam? Para quem conhece as histórias sabe que não. Por isso eu digo que eu não faço política partidária. Para mim, tanto faz quem é de direita e quem é de esquerda. Eu quero é que faça. E quem tem a cabeça moralizada, se for da esquerda ou da direita, vai fazer. Porque os objetivos, as missões dos partidos, quando a gente lê, são lindas. O problema é viver as missões que estão lá. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes. Para quê? Porque ele acreditava que se ele conseguisse a influência dos sacerdotes entregando Jesus, logo depois Jesus iria se restituir ao poder, iria ser reconhecido como Messias, governaria, libertaria todo o povo judeu da opressão romana. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que ao Jesus ser preso, tudo seria resolvido. Ele iria usar dos seus poderes, da sua força, porque Jesus operava milagres, Jesus tinha o dom da palavra que ele conseguiria. O mestre, ele sabia,
ensinava a concórdia, a paciência, a tolerância. Mas como efetuar as reformas necessárias através de atitudes tão idealistas? Era o que ele pensava. Ele pensava que uma pessoa pacífica, tolerante, benevolente, mansa, amorosa, respeitosa, não ia conseguir nunca. Isso era uma atitude idealista. Não ia conseguir nunca resolver nada. Por isso ele tentou dar um jeitinho pelos bastidores para resolver a coisa na força. E aí um paradoxo muito grande de Judas. Como é as leis de Deus? Vou perguntar e vocês me dizem se sim ou se não, se é assim. As leis de Deus são misericordiosas? São brandas e pacíficas? São amorosas? Elas respeitam o próximo independente de quem é o próximo? Sim. Então, como ele pretendia o poder pela força se as leis de Deus não são regidas por forças? Porque era para ser assim, né? Enir, já te dei tantas... Deus conversando assim, falando para mim, Enir, olha só, eu já te dei tantas chances e tantas reencarnações, você não mudou. Agora, tu vai ver só o que eu vou fazer contigo. Deus é assim? Não. O que ele faz? Enir, vou te dar uma outra encarnação para ver se você compreende as leis de Deus e segue, e se modifica. E aí, quando eu erro de novo, o que ele faz? O que ele faz? Dá outra chance, dá outra reencarnação, né? E se eu errar de novo, o que ele faz? E a gente quer resolver o quê? Agora. Do jeito que der, pela força, pela astúcia. Então, duas coisas que não funcionam na lei de Deus. Nem força e nem astúcia. Como é que Judas estava querendo resolver o problema? Pela força e pela astúcia. Dois caminhos errados. Então, por isso que ele foi intitulado por Humberto de Campos o discípulo iludido. Qual era a ilusão desse discípulo? Ele acreditava muito mais no poder transitório do que no poder de Deus. Muito mais no poder transitório do que no poder de Deus. E será que nós confiamos hoje, com tudo que o mundo está vivendo, com esse panorama que as redes sociais trazem para a gente, que não é moleza? Porque o que se veicula hoje nas redes sociais? Violência, destruições, guerras, falcatruas. Será que nós acreditamos do fundo do coração que se nós nos mantermos sal da terra e luz do mundo, o que é isso? Nos mantermos corretos, apesar de tudo isso, que esse mundo vai mudar? Nós acreditamos nisso, será? Verdadeiramente? Por isso que eu estou traçando hoje de manhã um paralelo entre o comportamento de Judas e o nosso comportamento na sociedade. Nós estamos mesmo acreditando? Ou será que a gente está aproveitando as redes sociais, volto a falar de novo, para a gente despejar a nossa violência? Em nome de lutar pelos direitos nossos e da humanidade. Porque não foi assim o comportamento de Jesus. Então ele imaginava que os valores perecíveis poderiam instalar o reino de Deus nos corações dos homens. Ele acreditava que a força e a astúcia ia instalar de vez o reino de Deus aqui na terra, através do desrespeito de uma coisa chamada livre-arbítrio, que é uma lei de Deus, a lei de liberdade. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, violentando as consciências, eu vou conseguir isso. Ele confundia instrumento com executante.
e não entendia que o instrumento podia ser uma arma. Instrumento ou arma? Ele confundia instrumento com executante. E a gente sabe que o instrumento, às vezes, pode ser uma arma. Dá um poder para uma pessoa. O que a gente fala? Quer conhecer uma pessoa? Dê o poder a ela. Porque o poder, ele deve ser exercido para ajudar. Mas ajudar é imposição, é tirania? Não. Ajudar é viver e, através da vivência do correto, espelhar Deus. Exemplificar, foi o que Jesus fez? Sim ou não? Foi. Jesus poderia ter, naquele momento ali, ter tido uma atitude de imposição. Vocês vão fazer o que querem comigo, vocês vão ver só. Vou mandar vir um terremoto, vou matar vocês todos, vou mandar isso, vou mandar aquilo. Por que ele não fez isso? Jesus era um dos governadores, é um dos governadores do planeta Terra. É um espírito crístico que está em comunhão perfeita com o Pai e ajuda na administração do universo. Jesus tem mais poder do que todos nós juntos? Então, por que a gente não acredita nesse poder? Por que a gente investe tanto no mal? Quando eu vou lá para as redes sociais e eu revido um mal com um mal, uma pessoa faz um mal, eu coloco um escândalo, sou violenta com essa pessoa. Eu estou de afinidade com as leis de Deus e com Jesus? Eu estou ajudando a esclarecer as pessoas ou a criar tumulto? Porque o instrumento não podemos confundir instrumento com executante. E um instrumento pode ser uma arma. E quantas armas a gente está procurando usar? A internet devia ser veículo de exemplos, de coisas boas na humanidade. Para que enchesse essas redes sociais de coisas que as pessoas estão fazendo em benefício para a humanidade. Através de uma melhoria do sistema ecológico, através da melhoria dos direitos dos idosos, dos direitos das crianças, dos direitos dos animais. E a gente usa para duelar. Você fez isso, então eu vou te dizer o que é isso, e aí começam os duelos. Instrumento ou arma? Vamos lá. Diz lá que após esses acontecimentos de Judas ter entregado Jesus pelas moedas, que um sentimento de culpa invadiu o coração dele. E aí está lá em Mateus 27, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, está lá narrado isso nos evangelhos. Pequei entregando um inocente. Fala Judas para os sacerdotes, porque ele entrega Jesus para os sacerdotes, vendido. Então ele diz, pequei entregando um sangue inocente. E quando os sacerdotes, quando os sacerdotes respondem para Judas, que temos nós com isso? O problema é teu. Aquilo que nós fazemos é realmente um problema nosso, não é? E palavra é igual pedra, depois de atirada, ela não retorna. Cuidado quando a gente está assim, movimentado por paixões, ou por fúrias, ou por sei lá o quê, incendiados, né, interiormente, a gente toma atitude que depois a gente se arrepende. O caso de Judas, isso está narrado em Mateus 27, capítulo 3 às 5, que ele se arrepende, vai lá e diz, entreguei um inocente. E o sacerdote responde para ele, temos nós com isso, o problema é teu. E é verdade, o problema era dele.
Ele tenta corrigir, mas é tarde demais, porque palavra igual pedra. E aí, então, Jesus é crucificado e Judas, o que ele faz? Está lá narrado em Mateus também, já no 27 mais 5. Ele atira as moedas no templo e retira-se para se enforcar. Ele comete o suicídio. Um mal corrige o outro mal? Não? Com o enforcamento, ele estava se quitando com Jesus? Não? Qual era a solução agora? Qual era? Qual era a solução? Está lá no livro Céu e Inferno, 3 passos pedagógicos. Arrependimento, tomada de consciência, errei mesmo. Sim. Expiação, sofrer as consequências do plantio, porque não é problema de Deus. Se ele plantou espinhos, o que ele vai colher? Espinhos. E chegar ao 3º passo, que é o fundamental. Reparação. Devolver à vida aquilo que você tirou. Ele não ia mais resgatar a vida do mestre. Não ia. Já era. Mas ele tinha outra alternativa? Tinha. O que Paulo de Tarso fez na estrada de Damasco? Ele poderia falar assim: Senhor, matei gente à beça em teu nome, porque não te compreendi e não te aceitei. Poderia ter se matado. O que fez Paulo de Tarso? Levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Ele sabia que ele tinha errado? Sabia. Ele sabia. Mas ele não entrou no movimento da culpa, que a culpa leva a gente para um alto flagelo. Foi o que Judas fez, acabou se matando. Ele não se deixou movimentar pelo alto flagelo. O que ele fez? Paulo de Tarso deu a volta por cima, e se não fosse Paulo de Tarso, nós não teríamos conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pela divulgação de Paulo de Tarso que nós hoje conhecemos toda a mensagem do Mestre Jesus. Ele deu a volta por cima. Ele corrigiu os passos. Quem ele matou, ele não tinha como mais ressuscitar, já era. O que ele já tinha feito de briga, já era. A força nada resolve, a violência nada resolve. Cuidado com a violência, gente. Nós estamos num período de testes. Esse planeta deixará de ser provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração. Cuidado com as violências, com as nossas indolências. Não comporta mais grandes erros. Não vamos implantar o reino de Deus nem no Brasil e nem em lugar nenhum com violências, com coisas erradas. Muito bem. Em Mateus capítulo 26, 50, a gente vai encontrar assim uma frase: Amigo, para que estás aqui? Diz Jesus para ele. E isso é interessante mostrar que Jesus tinha carinho por Judas. Mas Jesus sabia quem era o Judas. Jesus tem carinho por nós, mesmo sabendo quem somos. Sabe exatamente o que a gente vai fazer quando sair daqui. Mas tem carinho por todos nós. Jesus não era uma pessoa ingênua a ponto de não saber os potenciais de comportamento de Judas. Quando Jesus aceitou ele para fazer parte dos 12, Jesus sabia quem era Judas. De trás para frente, de frente para trás. Vamos dar uma avançada. Deixa eu ver aqui onde eu vou. Em Boa Nova ainda, em Ilusão dos Discípulos, o Humberto de Campos diz assim: em diálogo com o também apóstolo Tiago, Judas comenta que o mestre seria demasiadamente simples e bom
para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel, que seria necessário impor a figura deles às autoridades e dar caráter menos teórico, demonstrando assim a sua dificuldade em compreender a proposta de Jesus. Então, ele queria impor. Tinha a violência da escravidão que Roma impunha aos judeus. Como é que ele queria fazer com que Jesus modificasse aquele panorama? Da mesma forma com que Roma agia com eles. Com violência. Violência, gente, gera violência. É hora de nós termos um comportamento brando e pacífico. Vou dar um exemplo mais próximo de nós. Como Gandhi libertou a Índia. Como foi? Qual era o lema, a bandeira de Gandhi para libertar a Índia? Não violência. Apanharam dos soldados ingleses com cacetete, foi ou não foi? Quem conhece aí? E eles levantaram, pegaram o cacetete e tacaram nos soldados ingleses? Momento nenhum. Gandhi foi preso várias vezes. Revidou? Como nós podemos implantar o reino de Deus aqui na Terra? Não vai ser com essa defesa que para nós ainda significa ataque. Nós nos defendemos ainda atacando. Como nós poderemos mudar o planeta Terra? Agindo de acordo com as leis de Deus. Se alguém ainda achar que isso é idealismo, eu lamento. Então vamos um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Ninguém nasce com missão de fazer mal. Ninguém. As profecias haviam dito que Jesus seria traído? Havia. Havia dito que Jesus seria crucificado. Jesus havia profetizado, falou que um deles que estava ali na mesa, no sermão do cenáculo, que ia pegar comida com a mão, que iria traí-lo. Mas as profecias não foram feitas para acontecer. Por que então existe a profecia? Vocês sabem? Para alertar a gente para não fazer. Porque significa que foi profetizado e ia ser feito? Não. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Nós poderíamos ter feito tudo diferente? Poderíamos. Então as profecias não foram feitas para serem cumpridas. Elas foram feitas como um alerta. Não faz isso não. Não faz isso não que não vai dar certo. Se você fizer, vai vir isso, aquilo outro. E Jesus fala no sermão profético, ele deixa para nós o que aconteceria com a humanidade no futuro. Sermão profético que foi falado em Mateus, a partir do capítulo, se não me engano, 24 de Mateus. E por que porque foi profetizado vai se cumprir? Não. Porque foi profetizado, a profecia representa para nós um grande alerta. Não faça, não faça. Muda. Kardec, no livro A Gênese, quando vai tratar do assunto do sermão profético, ele vai falar para a gente que os principais conflitos que aconteceriam no planeta Terra não seriam tantos os conflitos materiais que a gente sempre teve, as revoluções do globo. Sempre se teve terremoto, sempre se teve maremoto, sempre se teve tsunami, sempre se teve vulcão. Mas os principais conflitos seriam ideológicos. Estamos vivendo? Só quero saber se estamos. Sim ou não? Sim. Alerta. Para que nós estamos dando alimento para isso? Porque eu preciso defender Jesus. Deus não precisa de nenhum de nós para defender as suas leis. Será que Deus é tão fraquinho que se a gente não defender Ele, está tudo perdido? Faço essa pergunta do fundo do meu coração para vocês. Vocês acreditam nisso? Que se nós não defendermos, que Deus está lascado? Vocês acreditam nisso? Eu pergunto. Sim ou não? Tem gente que falou sim. Estou preocupado.
Deus é onipresente, está em todos os lugares. É onipotente, toda a potência. É onisciente, sabe tudo mais do que a gente. Então ele há de ter uma solução. E com certeza ele não precisa da minha violência para defender as suas leis. Precisa? Ele vai dar um jeito. Não se preocupem. Mas aí o que a gente tem que fazer aqui? Deve ser a pergunta que vocês estão fazendo, é isso? Ainda estão? Estão? Sejam sinceros, estão? Nós só temos que viver as suas leis. A reforma tem que ser nossa. O que é certo, o que é errado. É errado ofender o outro? Não faça. É errado ser violento, dando uma resposta violenta para o outro? Não dê. É errado roubar? É errado mentir? É errado ser astuto? É errado passar o currículo por debaixo dos panos? Não faça. Vou morrer de fome? Morre. Estou sendo sincero, morre. Vai morrer com a consciência de que forma se fizer assim? Tranquila. Ah, mas se eu não fizer isso, vem outro e faz. Problema do outro. Só não pode ser problema meu. Volto a dizer, como Gandhi libertou a Índia. Como foi? Pela não violência. Você está dizendo que é só eu ser brando e pacífico, as pessoas vão me esbufetear. O que Jesus disse? Se alguém te bater numa face, o que você deve fazer? Oferece a outra. Você está brincando? Estou não. Não estou. E já teve exemplos aqui entre nós, não só Jesus. Não só Jesus. Jesus orientou Judas, não orientou? Sobre as tendências dele. Jesus orienta nós sobre as nossas tendências. Todo dia, quando a gente está fazendo uma coisa errada, vem aquela vozinha, faz isso não. Fica quieto. Pelo menos não fala. Não é? O que a gente faz? Vou falar. Por uma questão de quê? De orgulho, de... Eu vou falar. Eu vou falar. Vou falar porque eu sei, então eu vou falar. Que a gente sabe até um pouco. Garanto a vocês. Para finalizar, no livro Coração e Vida, o Espírito Maria Dolores, no capítulo de número 14, intitulado Amor e Perdão. Vou ler textualmente, não sou boa para proferir poesias. Então, Maria Dolores, eu sei que ela já me perdoou. E vocês vão ter que me perdoar, que eu sou péssima. Diz lá, quero que vocês prestem muita atenção. Diz lá, isso faz parte da tradição espiritual. A Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente, a névoa do amanhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente. A fim de estar a sós, recolheu-se e chorou. A desfazer-se em pranto, ela arguia. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e em nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és?
explicou-se. Não me toques, por enquanto não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivestes? Em jardim celeste, encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa da lembrança, não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso, disse Maria. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo pouco a pouco. Consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear às celestes alegrias, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. 15 séculos depois, nasce na França uma médium intitulada Joana d'Arc. Essa história está no livro Joana d'Arc, de Leon Denis. Ela é um marco de resgate para o espírito humano. Esse mesmo espírito, quem é esse espírito que renasce ali? Na França, 15 séculos depois. Judas Iscariotes, que estava ali preparando todo o terreno, porque quem e o que nasceria na França em 1857? A doutrina dos espíritos, Allan Kardec. Então ele vinha preparar. E narra-se lá: 800 soldados ingleses a escoltam. Querem que o suplício seja longo, a fim de que a Virgem, vencida pela dor, grite implorando graças, renegue a sua missão e de suas vozes Joana se ajoelha. Nesse momento solene, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas e entrevê os esplendores eternos. Ora em voz alta, em prece extensa e fervorosa, perdoa a todos, a seus inimigos e algozes. As inflexões de sua voz emocionam a multidão. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, todos choram. Pouco lhes dura, porém, a emoção.
O cardeal faz um aceno a Joana e Joana é amarrada com os fios de ferro ao poste fatal. Os carrascos põem fogo nas lenhas onde ela está presa. A chama cresce, corre, serpenteia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Beauvais acerca-se da fogueira e grita-lhe: abjura! Diz para ela. Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde: bispo, morro por vossa causa, apelo pelo vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras ardentes sobem. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança a multidão silenciosa, aterrorizadas, estas redundantes palavras de Joana. Sim, minhas vozes vinham do alto, ela diz. Minhas vozes não me enganaram. Minhas revelações eram de Deus, ela diz. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira. Ecoa um grito então sufocado, supremo apelo da Marte de Rouen ao Marte do Gólgota. Jesus. E ela desencarna. Essa é a trajetória daquele que um dia negou Jesus, vendeu Jesus. Qual será a nossa? Eu não sei. Jesus conhecia muito bem Judas. Tão bem que via nele o quê? O potencial do vir a ser. Talvez hoje a gente não seja uma rosa, mais espinhos. Mas poderíamos um dia sermos rosas. Uma boa manhã para vocês.